Essa última mesa nós vamos começar precisamente com o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau, que é professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia e do mestrado acadêmico em filosofia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA. Então, professor Marcos, tudo bem? Tudo bem, bom dia, muito obrigado, meu caro Saulo. Então é com você, Marcos, está com você a fala, pode se apresentar e começar. Ok, muito obrigado. Então, bom dia a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos, né, a essa última tertúlia. E para mim está sendo uma alegria muito grande poder compartilhar com os colegas do nordeste do nosso país as nossas pesquisas e conversar, ouvi-los, né? Ouvir o público interessado nas pesquisas e na temática da filosofia moderna. Isso é muito importante para nós que estamos pesquisando essa área, né? Porque nós vemos reverberar o nosso discurso, não apenas no tocante a ser ouvido, mas também ao debate, ao diálogo, e isso está sendo muito importante, muito interessante. Eu trago para vocês aqui uma discussão que eu fiz recentemente em um livro recém-publicado, foi publicado agora na terça-feira, e eu trago uma reflexão sobre a ciência moderna e as implicações dos ideais científicos da modernidade, né, para a gente pensar um pouco a nossa realidade a partir da modernidade, né? Então, eu vou me ater aqui ao texto, depois eu posso passar o link, porque é uma obra digital que está em acesso livre para que vocês possam também, caso queiram, acessar o material e os outros textos, né, é uma coletânea de textos muito interessantes sobre a situação pandêmica que nós vivemos e como é que nós chegamos até aqui. Então, vou apresentar agora uma parte do texto. Tá? A modernidade está sempre relacionada ao novo, a um rompimento com uma tradição instaurada. Mas na história do pensamento ocidental, o termo ficou marcado como o período que vai do século XVII ao XIX. Não há como negar que somos herdeiros dessa tradição moderna, principalmente porque inculturamos dela toda uma forma de pensar e agir, assumindo seus conceitos, teorias e perspectivas a ponto de se tornarem o comum, o ordinário e o natural. Por definição, o moderno acredita que o novo seja sempre melhor que o antigo, sendo o progresso uma necessidade existencial. Tudo tende ao melhoramento, ao aperfeiçoamento. Como bem expôs Marcondes, a modernidade é fruto de três fatores históricos marcantes no pensamento ocidental, que demarcam a ruptura com o medievo: o humanismo renascentista, a reforma protestante e a revolução científica. Cada um desses acontecimentos contribuiu com uma reformulação de ideais, interpretações e posicionamentos humanos diante da vida. Com o humanismo renascentista, rompemos com a visão teocêntrica medieval e passamos a uma visão antropocêntrica, motivo que levou à revisita dos clássicos de nossa herança greco-romana, o que fora associado a uma, perdão, a uma crise da cristandade incentivada pelos ideais da reforma protestante. Lutero propôs uma reforma baseada na regra da fé, de matiz paulina e agostiniana, que reza que a fé individual é suficiente para a correta interpretação da mensagem divina, não precisando mais de uma mediação institucional para tal, o que gerou nos indivíduos uma recusa da autoridade autoproclamada mediadora da verdade e a valorização da consciência individual. Assim, o cenário foi sendo constituído propiciamente para a revogação do status quo medieval, que recebeu o terceiro e último golpe com o movimento iniciado com o heliocentrismo copernicano, que instigou uma revolução no campo da ciência. Munidos de novos conhecimentos cosmológicos, os cientistas modernos puseram em dúvida o método contemplativo dos antigos e adotaram uma postura pautada na observação e na experimentação.
Cabia agora entender os fenômenos, descrevê-los, experimentá-los e aplicá-los a nossos interesses. Estariam então montadas as bases do pensamento moderno, fiado em uma razão que posteriormente Adorno e Horkheimer denominarão instrumental. Com essas bases, a ciência moderna ancorou seu barco na concepção da subjetividade, que tem no famoso cogito ergo sum cartesiano seu lema principal. Fez-se assim a era do eu, uma entidade portadora de certezas, verdades, valores, autoconsciência e autonomia. A partir da subjetividade, a ciência moderna estabeleceu que a razão humana precisa apenas de um método que elimine distrações e induções ao erro. E foi no discurso do método de Descartes, precisamente em seu capítulo 2, que enunciam-se as 4 regras científicas básicas da ciência moderna. 1. Somente tomar por verdadeiro aquilo que se apresente como imediatamente claro e evidente. 2. Dividir o objeto de estudo no maior número possível de parcelas. 3. Sempre ordenar a análise indo do mais simples ao mais composto, complexo, construindo uma cadeia de razões. E 4. Revisar todas essas etapas, ou seja, o todo, agora sintetizado, a fim de constatar sua veracidade ou falsidade. O método cartesiano foi aplicado tanto para suas argumentações físicas quanto para as de teor metafísico. A proposta de Descartes é uma herdeira da tríade de fatos históricos acima citados, aspirando por uma renovação de uma ciência até pouco tempo marcada fortemente por concepções escolásticas e dogmáticas. Esta renovação visava principalmente a ciência da física, mas precisava da aceitação tanto da comunidade científica quanto da Igreja, representada pelos doutores da Faculdade de Teologia de Paris. Sendo a desta última para não cair na desgraça de um Galileu ou de um Bruno, motivo pelo qual optou por expor suas teorias de forma gradativa. Sua ousada proposta assumia como ponto de partida a dúvida, um recurso metodológico que teria o papel de estabelecer algo de constante nas ciências e, por isso, deveria ser universalizada. Tudo deveria estar suscetível à dúvida. A filosofia deixava, assim, de ser o resultado final das ciências, como estava sendo tratada na época de Descartes, para ser o pressuposto das ciências. Quer dizer, a filosofia agora teria a função de fundamentar e, assim, possibilitar as ciências. Nessa perspectiva, a dúvida metódica serviria como um filtro, nos ajudando a se desvencilhar daquelas certezas que adquirimos ao longo do tempo, aquisições realizadas, em sua maioria, segundo o filósofo, de forma inadequada. Por esse motivo, o método proposto será o momento em que o espírito estará livre de todos os cuidados, não por experiência, mas por decisão, a decisão de considerar falso ou duvidoso tudo que não se apresentar como evidente e claro. Esta decisão gera uma busca pela essência, ou melhor, pelo princípio, pelo fundamento e alicerce que sustenta o edifício do saber humano. A modernidade assume com essa postura uma crença absoluta na razão, sendo essa forma de fazer ciência sua modalidade mais eficiente e acabada. As consequências dessa crença na ciência já estavam escritas nas entrelinhas de seus idealizadores. Quando Francis Bacon afirmou que ciência e poder do homem coincidem, ele acaba por instaurar uma ruptura entre conhecimento e sabedoria, algo tão bem percebido por Eric Weil. Pois o conhecimento não possui mais apenas um valor edificante e educacional, uma busca do sentido, mas assume um teor senhoril frente à natureza e à nossa organização política, econômica e social. A especialização das ciências fez com que a natureza perdesse sua dimensão materna e assumisse uma catastrófica condição servil. A partir de agora, apreenderíamos sua lógica não mais para entendê-la e nos conformarmos a ela, mas para direcioná-la ou, quiçá, alterá-la a nosso bel prazer e necessidades. Nesse sentido, a filosofia deveria ser o fundamento das ciências, mas para isso ela própria deveria também mudar, como bem explica Descartes.
Em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra prática, pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diversos místeres dos nossos artífices. Poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios. E assim, aí vem a frase catastrófica do Descartes, né? Nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. Senhores e possuidores da natureza. É justamente aqui que passamos em nosso texto do nascimento da ciência moderna para a sua ambição de domínio do mundo. Domínio. Esse afã humano que discriminadamente impõe a tudo que não é humano a condição de servo. Incluam-se aqui os humanos desumanizados pela perda de seus direitos. A supremacia da razão humana frente à natureza e seus fenômenos é um projeto que fora delineado por nossa crença no progresso, o que fica bastante claro ao considerarmos o positivismo de Augusto Comte, que definiu a tarefa da ciência nesses termos. Assim, o verdadeiro espírito positivo consiste, sobretudo, em ver para prever, em estudar o que é, a fim de concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Ver para prever, entender para aplicar, aplicar para progredir. Porque isso nos soa tão óbvio e tão certo. A crença na ciência assumiu na modernidade, até nossos dias, um status megalomaníaco. É óbvio que não estamos aqui contestando a ciência enquanto tal. Afinal, já mencionamos que ela se identifica, ou isso está tácito, né? Ela se identifica com a própria existência humana no mundo. Existe ciência porque existe humanidade, e complementarmente, a humanidade continua aqui porque existe ciência. O que questionamos é o vislumbrar de uma posse do mundo pelo homem. Podemos definir isso de forma simples ao pensar que um cavalo não traz em sua natureza ser um animal de montaria. Afinal, ele não foi criado para ser montado. Ou seja, sua existência não é acessória a outro ser, a saber, o homem. Mas nosso mencionado afã de domínio nos levou a crer que sim, que a natureza está a nosso serviço e benefício. E por mais que essa não tenha sido uma consequência desejada pelos pensadores modernos, como o professor Sérgio Pesce já tinha anunciado, né, nesse evento, o alemão Hegel chegou a afirmar que, sob o aspecto formal, mesmo uma má ideia que porventura passe pela cabeça dos homens é superior a qualquer produto natural, pois em tais ideias sempre estão presentes a espiritualidade e a liberdade, impondo uma lógica que nos fez assumir como óbvio e certo pensar altivamente. Por isso, a crítica de Bauman é pertinente e visceral. Cito: a ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de conquistar a natureza e subordiná-la às necessidades humanas. A louvada curiosidade científica que teria levado os cientistas aonde nenhum homem ousou ir ainda, nunca foi isenta da estimulante visão de controle e administração de fazer as coisas melhor do que são, isto é, mais flexíveis, obedientes, desejosas de servir. Com efeito, a natureza acabou por significar algo que deve ser subordinado à vontade e às razões humanas. Nossa situação atual de caos ecológico e de insuficiente adequação social, política e econômica, no sentido de estagnar ou reverter esse quadro catastrófico, surge como alerta para a necessária reformulação de nossa ciência, que não pode mais assumir, como salienta Bauman, a via metodológica de domesticação final das forças naturais, primando tão somente por sua execução sistemática e impiedosa de um plano racional cientificamente concebido. Essa palavra, cientificamente concebido, ela, pelo menos para a minha geração,
nós ouvíamos como um critério de validade dos discursos a frase: isso é cientificamente comprovado. Então, se é cientificamente comprovado, eu na minha infância, na minha adolescência, eu dizia, então está correto, então está certo, então é inquestionável, então é a nossa melhor opção. Tudo aquilo que vinha depois precedido pela confirmação, e isto é cientificamente comprovado, passava pelo meu crivo, né? Pelo crivo da sociedade em que eu me formei, né? E hoje nós sabemos que isso não é um critério absoluto, né? O que pode ser somado ao lúcido parecer de Edgar Morin em sua denúncia de que hoje, cito, parece-nos racionalmente necessário repudiar toda a deusa razão, isto é, toda a razão absoluta, fechada, autossuficiente. Temos de considerar a possibilidade de evolução da razão. Essa evolução, na verdade, tem a ver com uma tomada de consciência das consequências desse ideal senhoril assumido por nossa ciência e, consequentemente, por nossas sociedades. Ainda com Morin, temos que despertar de nosso sono dogmático para compreender que, cito, a razão fechada era simplificadora. Não podia enfrentar a complexidade da relação sujeito-objeto, ordem-desordem. A razão complexa pode reconhecer essas relações fundamentais. Pode reconhecer em si mesma uma zona obscura, irracionalizável e incerta. A razão não é totalmente racionalizável. E essa é a frase escandalosa, né, para esses ideais modernos de ciência. Essa frase do Morin, ela é uma afronta, né? A razão não é totalmente racionalizável. Essa ideia que nós estamos assumindo no contemporâneo de rever essa ideia da racionalidade das ações, da ciência, da ação, do, da, do pensar humano, isso é uma postura que se defronta, né? Que, quem sabe, seja uma opção ou uma terceira via que nós poderíamos tomar em relação à ao nosso desastroso projeto moderno, né? De domínio da natureza. Reconhecer que somos herdeiros de todas as consequências que apresentamos até aqui é algo necessário para que possamos nos conhecer-nos enquanto seres humanos participantes de uma natureza a qual nós compartilhamos e não nós nos apropriamos, certo? É a grande questão agora, né? Então, reconhecer que somos herdeiros de todas as consequências que apresentamos até aqui é algo necessário para que possamos nos conhecer e prospectar o que devemos nos tornar para romper com essa estrutura. Então, o termo aqui, prospectar, vem da indústria do petróleo, né? Justamente de você cavar profundamente até encontrar, né, o petróleo. No nosso caso aqui, nós temos que cavar esses nossos fundamentos, né, e para além desses fundamentos modernos, e tentar encontrar uma forma, uma maneira de conviver, não apenas de coexistir. Essa é uma grande diferença, né? Porque conviver é viver com. É o reconhecimento de que você vive com outros. E esses outros não são apenas humanos. Você convive também com, com outros seres da natureza, né? Você convive com animais, você convive com vegetais, você convive com minerais, você convive com o planeta inteiro. Coisa que muitas pessoas ainda não despertaram, né, para isso.
Em um adendo às suas aulas, recolhido por um de seus alunos e posteriormente agregado à edição de sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, encontramos a seguinte sentença de Hegel: o presente concreto é o resultado do passado e está prenhe do futuro. Assim, cientes do que sabemos em relação ao nosso passado e do que estamos fazendo no nosso presente, tentemos prospectar um amanhã como um novo ideal de ciência que nos permita ser com, em vez de dominar a natureza que coexiste, ou seja, existe simultaneamente conosco, a qual nós aparentemente, nessa visão moderna, não estamos conectados. E aí, não deu para pôr aqui, mas aí a reflexão feuerbachiana, ela nos auxilia muito a entender que se existe uma deusa, se existe uma divindade, é ela a natureza, né? E nós fazemos parte dela, nós não a dominamos. Compreender a estrutura dela, compreender suas leis e princípios, para podermos interagir, nos relacionar, conviver com ela, é uma coisa. Mas o projeto moderno, que foi lançado por nós e nós adquirimos de uma forma acrítica esse projeto, de que a natureza está para nos servir, esse é o grande desafio que nós temos, alterar essa percepção, para que nós possamos encontrar. Alguns dizem que nós já passamos do ponto, não temos mais como encontrar essa saída. Então, nós possamos atenuar essas relações catastróficas de âmbito ecológico, a qual nós estamos sofrendo consequências e às vezes as pessoas não conseguem relacionar as consequências que estamos vivenciando. Por exemplo, hoje nós recebemos a informação de um aumento da energia elétrica. E o nosso consumo desenfreado sem horário de verão, quem sabe, pode ser responsável pela consequência que nós estamos vivenciando agora. E as formas de produção de energia, que muitas vezes não são as mais ecológicas e nem as mais eficientes, quem sabe elas também possam ser as consequências, as causas dessas consequências. Então, quem sabe a modernidade tenha nos vedado ou colocado uma espécie de cabresto, né, em nossa visão, que nos impossibilita ver as consequências dentro dessa nossa ação irresponsável para com a natureza. A ciência, ela tem que ser a primeira a despertar disso, desse sono dogmático. E, posteriormente, a sociedade, né, cuja ciência é uma das dimensões de conscientização, possa também despertar de seu sono dogmático. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Fico aguardando agora o debate e vou ouvir os colegas sobre as questões que vão propor. Obrigado.